Hoje, 26 de março, é Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia, viu? Segundo a Organização Mundial da Saúde, aqui na Bahia, 150 mil pessoas têm essa doença. O paciente epilético pode ter vários tipos de crises que muitas vezes são confundidas aí com outras doenças e acabam dificultando o diagnóstico. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a nossa colega repórter Adriana Oliveira. Oi, Adriana, bom dia. Olá a todos, bom dia, Ricardo. Nós estamos na Escola Baiana de Medicina, que fica em Brotas. Aqui tem atendimento para casos de epilepsia. Dia de hoje, quinta-feira, o atendimento ele começa daqui a pouco, às 8 da manhã e vai até o meio-dia. E o atendimento é por ordem de chegada. Agora, para a gente entender o que é epilepsia, como é que fica o cérebro na hora de uma crise, é que a gente está aqui com um especialista, o neurologista, doutor Humberto de Castro Lima. Doutor, como é que funciona o cérebro? O que é uma crise de epilepsia? Bom, a epilepsia muitas vezes é confundida, simplesmente com a convulsão. A convulsão, na verdade, é um dos tipos de crise epiléptica que a gente tem. A gente tem vários tipos de crise. As crises epilépticas são decorrentes de uma atividade excessiva dos neurônios cerebrais. A depender da região que é comprometida, a gente tem um modelo aqui, deixa eu pegar para vocês. A depender da região do cérebro que é comprometida, a manifestação vai ser diferente. Então, por exemplo, na crise de convulsão ou a crise tônico-clônica generalizada, a gente tem um comprometimento do cérebro difusamente. O que o indivíduo apresenta nesse caso? Ele perde a consciência, vai ter abalos musculares, pode ter um grito, que é o grito epilético que a gente chama, ele cai ao solo, vai ter salivação, pode morder a língua, pode ter perda de urina e de fezes. E é essa crise que todo mundo conhece, que já presenciou algumas vezes na rua. Mas a gente tem diversas outras manifestações. Por exemplo, em criança é comum as crises de ausência. Também é um comprometimento difuso de todo o cérebro. Nas crises de ausência, a criança está fazendo uma atividade e de repente ela fica paralisada, como se fosse uma estátua. Pode ter alguns piscamentos e depois de alguns segundos ela volta a fazer a atividade que ela vinha fazendo antes. Essas são crises bem comuns na infância, começam na idade escolar, então pode trazer um prejuízo escolar se não diagnosticado e não tratado adequadamente. A epilepsia ela também pode começar na terceira idade? Também pode começar, Na verdade, ela tem dois picos de incidência. Ela se inicia caracteristicamente na infância e nos mais idosos, mas pode começar ao longo de toda a vida dos indivíduos. É como se o cérebro tivesse um curto-circuito? Eu acho que é uma boa analogia, Então, a depender da região que é comprometida, vai dar uma manifestação diferente. No adulto, é muito comum que a gente tenha uma epilepsia focal do lobo temporal. O lobo temporal é essa região que está aqui em amarelo. A ponta do lobo temporal, você tem uma região que está envolvida com as questões psíquicas, com a memória, com sensações autonômicas. O indivíduo com epilepsia desse tipo, ele pode ter uma sensação ascendente, então vem subindo, como viesse para o pescoço. Depois ele pode sentir um cheiro esquisito, e aí ele pode perder a consciência e ter alguns movimentos anormais, fica mexendo com a mão, mexendo na roupa, com movimentos de mastigação. Isso pode durar alguns segundos até minutos e depois ele fica confuso. Se for na região, por exemplo, na região mais posterior do cérebro, que é essa aqui, que é o lobo occipital, o indivíduo pode ter alucinações visuais. Então a gente vê que a depender da região cerebral que estiver comprometida, as manifestações vão ser diversas. Não existe só a crise de convulsão, São vários tipos de crise epilética, na verdade. Surgindo esses sinais, o que fazer no primeiro momento, doutor? Isso tem que ser identificado adequadamente, Às vezes as pessoas não sabem, que essas manifestações podem ser epilepsia. Então tem que procurar um neurologista, de preferência um com especialidade em epilepsia, para tentar identificar qual o tipo de crise que esse indivíduo tem e fazer os exames complementares que podem ajudar a auxiliar no diagnóstico, A epilepsia... Agora, rapidinho, a gente vai ver o relato de dois pacientes, é o Thierry e o Roque Brito. Eles conseguiram vencer os desafios dessa doença e hoje levam uma vida normal. Thierry é um garoto esperto. Aos 8 anos, cursa o 2º ano do ensino fundamental e a mamãe coruja acompanha tudo de perto. Mas há 4 anos, a vida deles mudou completamente. O Thierry teve a primeira crise de epilepsia quando estava na escola. E aí foi um sufoco de procurar ajuda e não encontrava, porque lá de onde eu moro foi o SUS e um pronto atendimento, e aí terminei passando dias e dias de médico em médico, de hospital em hospital. Depois de encontrar um tratamento que estabilizou a doença do filho, Lourdes decidiu retomar a rotina e Thierry voltou para a escola. Teve momentos que eu desesperei, porque eu não sabia que ele podia ter uma vida normal, que tudo continuaria de forma controlada. Até controlar foi muito, muito difícil.
Roque teve a primeira crise aos 7 anos. Tomou remédio por mais de 10 quando recebeu a alta médica. Mas aos 27 anos teve outra crise que quase tirou a vida dele. Roque estava dirigindo o carro em uma estrada. Passei uma tensão nervosa muito grande na estrada. 2 caminhões, um ultrapassando o outro. Em ultrapassagem eu tive só o tempo de jogar o carro no acostamento e os 2 passaram pela estrada. Quando eu me senti seguro, eu simplesmente convulsionei. E aí eu detonei uns 3 carros que estavam na minha frente. Eu fui encaminhado para um hospital. O hospital me deu o diagnóstico de portador de epilepsia de difícil controle. O tratamento foi que gerou a minha aposentadoria por invalidez. Para Roque, o segredo é não esconder a doença, mas sim mostrar que é possível conviver com ela. Por isso, ele criou um grupo de apoio para pessoas com epilepsia. A gente vai para a rua, a gente vai aonde o problema está. Você falar de epilepsia para o epilético, ele entende. O médico falar para o epilético fica com a pulga atrás da orelha, porque o dia a dia quem vive é o pai, a mãe, é o irmão. Então a gente fala a língua do portador. Pois é, levar informação, isso é fundamental no Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, uma doença que o tratamento é para a vida inteira tomando medicamento. Em 30% dos casos de difícil controle, como é o caso do seu Roque, é possível até a realização de cirurgia. Aqui na Escola Baiana de Medicina, que fica na Dom João VI, em Brotas, tem atendimento, é dia de hoje, quinta-feira, por ordem de chegada, começa daqui a pouco, às 8 da manhã, vai até o meio-dia, e também tem atendimento para a epilepsia de difícil controle e para crianças no ambulatório do Hospital das Clínicas. Só que lá esse atendimento é feito pela regulação. É com vocês no estúdio. Tá certo, Adriana. Obrigada pelas informações. Obrigada também ao nosso entrevistado.